Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Vamos para mais uma meditação, da palavra do Senhor. E eu quero andar com você nesse assunto muito importante. Mas primeiro eu quero orar com você, dizendo assim: Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós neste dia, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, ó grande Deus, possa ser, ó Deus, a razão da nossa existência. Que nós possamos te louvar nesse dia e que possamos dar sempre boas-vindas ao teu Espírito Santo, ó Deus. Oramos pedindo ao Senhor no nome de Jesus que nos conduza a tua palavra e nos faz cada dia mais firmarmos nela. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Deus abençoe você e família. Vamos para a palavra de Deus que está em Atos capítulo 18, o versículo 1, o 9 e o 10, O título da mensagem de hoje é: No solo que passo, eu deixo sementes? A pergunta é: no solo que passo, eu deixo sementes? Vamos ler a palavra de Deus então, capítulo 18 de Atos, o versículo 1 diz assim: Depois disto, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. O versículo 9 diz assim: Disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, pois eu sou contigo e ninguém te lançará mão de ti para te fazer mal, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Glória a Deus pela palavra dele lida, Gostamos muito de meditar na palavra do Senhor, porque ela é o alimento para as nossas almas. E eu quero meditar com você exatamente nisso aí, no solo que passo, eu deixo sementes. Uma vez eu cheguei numa cidadezinha, num bairro, na cidade de Alpercata, no bairro Era Nova, e disse a uma amiga lá, disse: olha, quando eu chego numa cidade, ou eu mudo a cidade, ou me mudo da cidade. Todas as vezes que vamos para algum local, precisamos entender qual é a razão que estamos naquele local. Bom, Paulo então, depois de deixar ali a um convertido ali, que era o juiz ali de Atenas, uma grande mulher, que era Dâmaris ali em Atenas, e outros irmãos que se converteram, Paulo então vai para a cidade de Corinto. Que era Corinto, aproximadamente a 48, 50 quilômetros de Atenas, a velha Corinto. E o que você está vendo aí atrás, já vamos falar sobre isso, esta montanha de pedra, essa muralha, o que era isto aí. Então, a cidade de Corinto, ela tinha aproximadamente 800 mil habitantes, era uma grande cidade, uma cidade onde tinha seu porto e ali era beneficiado pelo porto que tinha. Paulo então vai para ali e Paulo indo, possivelmente tendo que trabalhar para sobreviver, o que acontece com Paulo? Ele então começa a fazer tendas, de couro, e ele fazia essas tendas e encontrou ali Áquila e Priscila, sua esposa, que havia sido expulsos de Roma por Cláudio, porque Cláudio não queria, o imperador não queria nenhum judeu em Roma, então mandaram embora de Roma. Ali se encontra esse casal por providência de Deus. E Paulo, então, trabalhando com eles, Paulo usava trabalhar durante a semana e ia ao sábado para a sinagoga para ensinar sobre Jesus, Através do Antigo Testamento, ele abria para os judeus e passava a ensinar, então, para judeus e gregos que ali estavam, a palavra, de Jesus Cristo, como Jesus veio. E isso é muito importante, trazendo isso do Velho Testamento. Ali aconteceu que o líder da sinagoga se converte e outras pessoas se convertem. Mas os judeus ali se levantam contra Paulo, porque o líder se converteu, tem que botar um outro líder no lugar dele, Agora já não pode ser mais líder da sinagoga. Se levanta contra Paulo e leva Paulo para esta montanha de pedra que você está vendo aí, para um tribunal do procônsul, dizendo ao procônsul da época que Paulo estava fazendo a tumulto na cidade, ensinando o povo a servir a Deus, não podiam ser diferentes, ensinando o povo a servir a Deus, mas de uma forma fora da lei.
O procônsul entende, então, que Paulo, ele estava ensinando o povo fora da lei, mas da lei de Moisés, não era das leis romanas. E quem imperava ali era Roma. O que acontece é o seguinte, ali já tinha chegado, já estava ajudando Paulo ali, Silas e Timóteo, na cidade de Corinto, ele já acabava de chegar de onde Paulo os deixou antes de vir para Atenas. E o que acontece? Eles, então, estão ali ajudando Paulo, e Paulo já tinha deixado de fazer tenda e entrado 100% no ministério da palavra. Estava ensinando a palavra e produzindo frutos. Glória a Deus por isso. O que aconteceu, então, que os judeus pegam Paulo e levam Paulo a esse tribunal que vocês estão vendo aí atrás. Nesta montanha de pedras aí, né, era um tribunal, e esse tribunal acontecia aí do outro lado desta parede, do lado de fora, o povo ficava esperando o resultado, né? E o que acontece é o seguinte, eles levam Paulo ali, e alguns entram para o tribunal, os acusadores, né? E Paulo, então, ali, quando vai abrir a boca, o procônsul diz exatamente a ele, se cale um pouquinho, deixa eu falar. Mas vocês se lembram que Paulo, quando ele recebe a visão de Deus, ele tinha recebido dos judeus ameaça de morte. Ele tinha, talvez, estava debaixo de grandes ameaças ali, e Paulo, então, diz o seguinte, talvez seja o meu tempo findado aqui. Talvez já acabou o meu tempo aqui, eu já produzi o que tinha que produzir. E Deus aparece, Jesus aparece numa visão dizendo a ele assim, não te cales, fala, ninguém vai lançar a mão em você, porque eu tenho muita gente nessa cidade, imagina, 800 mil habitantes aproximadamente, quantas pessoas Jesus não queria ganhar ali, não queria salvar naquele lugar. E então, o procônsul não deixa Paulo falar em sua própria defesa. E diz, olha, as leis que vocês estão dizendo são as leis de Moisés, não é? Leis de vocês, do judaísmo, não é? Olha, só que vocês estão em território que é liderado por Roma. E nós não vamos nos meter em questões pessoais, né? Questões de fala ou de crença de vocês. Vocês resolvam isso entre vocês mesmos. E aí ele os expulsou, disse, saiam daqui, eu não tenho que me meter nisso aí. Só que o Paulo tinha pregado, graças a Deus, a palavra, e o substituto, né, de Crispo, que era o líder que converteu da sinagoga, e Paulo disse a ele o seguinte, vocês não querem que eu pregue na sinagoga, não querem aceitar isso, não é? Então tá bom, eu vou aos gentios. E do lado da sinagoga tinha a casa de Tito Justo, né? Tito Justo hospedava Paulo ali para a pregação da palavra. E ali foi salva a casa de Tito Justo, né? O Crispo também frequentava ali, o ex-líder da sinagoga, e o que acontece? A família de Tito Justo converteu também, e outras pessoas converteram, e Paulo, então, estava batizando bastante gente ali, o ex-líder da sinagoga, a casa de Tito Justo, o Tito Justo, e mais pessoas sendo batizadas que convertiam ao Senhor. O que acontece é que eles ficaram tão revoltados e vendo que Paulo estava pregando, e mais ainda, eles não viram atitudes em Sóstenes. Sóstenes era o atual líder que ocupava então a liderança da sinagoga, porque Sóstenes tinha um carinho, admiração por Paulo. E o que acontece? Eles pegam esse Sóstenes na frente do procônsul e dão nele uma surra, surra abençoada. Porque este Sóstenes também se converteu ao Senhor Jesus. Esse Sóstenes veio virar um cristão verdadeiro, um discípulo de verdade. E vocês vão ver lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, Paulo saudando a igreja, dizendo, e o meu irmão Sóstenes, um convertido a Jesus. Então, meu irmão, qual a lição que temos disso aí?
Nós temos a lição seguinte: primeiro, quando somos chamados para falar a palavra de Deus, não tem tribunal humano que derruba. Quando somos chamados por Deus para pregar a palavra, para viver a palavra, nós não temos que nos meter e nem insistir em quem não quer produzir frutos, quem não quer se converter, quem não quer aceitar Jesus. Não insista, deixa-os, como Jesus mesmo diz, sacuda o pó dos teus pés e vá fazer a obra de Deus, vá operar na palavra de Deus, vá pregar a palavra de Deus, seja testemunho da palavra de Deus e não se ocupe com quem não quer mover, quem não quer ir adiante. Ore por ele, mas vá fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Então aprendemos isso aí, e aprendemos que quando Deus está na nossa vida, Ele fala conosco, Ele nos instrui, Ele nos orienta, e onde quer que pisamos com a planta dos nossos pés, ali irá produzir muitos frutos. Por isso o título da mensagem de hoje é: no solo que passo, eu deixo sementes. Você que é chamado do Deus vivo, você que tem um chamado, cristão na tua vida, você que é cristão, porque a igreja precisa produzir frutos, e frutos de arrependimento, frutos de conversão. Então você que é cristão, se joga aos pés do Senhor Jesus. Ele irá abençoar você, Ele irá te proteger, Ele irá te guardar, e em momentos, às vezes, que você nem vai precisar abrir a boca para se defender, Deus irá usar alguém para falar a teu favor e para te defender, porque Ele é Deus, Ele quer abençoar você, e todos os tribunais que se levantarem contra você irão por terra no nome de Jesus, mas os frutos deste tribunal também aparecerão, como apareceu na vida de Paulo. Você também deve viver um cristianismo autêntico. Busque ao Senhor, ore ao Senhor, pague um preço com jejuns e orações, com leitura, estudo da palavra de Deus, e onde você pisar, você irá produzir fruto. Esta é a missão da igreja do Senhor na terra. Então aprenda isso. No solo que passo, eu deixo sementes. Deus abençoe você e família no nome de Jesus, que você possa produzir muitos frutos, que esses frutos permaneçam no nome de Jesus, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu, Pastor Rivo Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.